Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 49, na festa dos tabernáculos. Lembrando, esse é apenas um resumo que eu faço, um resumo do meu resumo, é mais condensado ainda. Recomendo a todos os irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, na página do Bíblico. Você pode ler o capítulo completo ou ouvir o audiobook. Então vamos lá. O Desejar de Todas as Nações, capítulo 49, na festa dos tabernáculos. 3 vezes por ano era exigido dos judeus reunirem-se em Jerusalém para fins religiosos. Era desígnio de Deus que estes aniversários o trouxessem à mente do povo. Com poucas exceções, porém, os sacerdotes e guias da nação haviam perdido de vista esse objetivo. Aquele que ordenara essas assembleias nacionais e lhes compreendia o significado testemunhava a deturpação das mesmas. Então aqui, importante, Deus tinha instituído essas cerimônias, a festa dos tabernáculos, a Páscoa e o Pentecostes, esses 3 feriados, para que Deus viesse à mente do povo, para que o povo se lembrasse dele. E as pessoas, os líderes principalmente, se esqueceram disso. As pessoas iam para os feriados e voltavam vazias espiritualmente, não compreendiam o que estava sendo falado ali. Os líderes religiosos não sabiam o que tinham que passar. E aqueles poucos que sabiam o que era cada coisa, que era para trazer Deus à mente, eles viam que estava tudo deturpado, que não estava acontecendo como deveria ser, e testemunhavam isso, Ficavam apreensivos por isso. E muitas vezes, hoje, nós vemos na nossa igreja cerimônias que eram para trazer Deus à mente, que era para fazer nos aproximarmos de Deus, olharmos mais para o céu, ficarmos alegres, com almas se convertendo a Deus, se entregando a Deus. Cerimônias como o batismo, Santa Ceia, a própria Páscoa, que são apenas mais do mesmo, é só mais uma tradição religiosa. Quantas pessoas você já não viu que foram, batizaram, depois de um tempo saíram, voltaram, batizaram, saiu, voltou, batizou, esse tipo de coisa, banalizando algo que era para ser uma entrega verdadeira a Cristo, onde nem mais a pessoa entende. Mas hoje os pastores falando, temos que batizar tantas pessoas. A criança, 5 anos de idade, não entende nada, vamos batizar o seu filho porque já está na igreja, porque esse é o horário, esse é o tempo. Quantas coisas assim eu e você não vemos? Batismo banalizado, a Santa Ceia, que ninguém entende os símbolos, que é só mais uma coisa, mais do mesmo. Enfim, a Páscoa, que é falada que vamos comemorar a morte de Cristo. Tantas coisas que deturpam o que deveria ser de fato o significado, que em vez de nos aproximar de Deus, que nos atrair a Deus, nos converter os nossos corações, se torna apenas uma cerimônia que nós vamos lá e vamos embora vazios. Quando os filhos de José, os irmãos de Jesus, faziam seus preparativos para assistir à festa dos tabernáculos, viram que Jesus não dava nenhum passo que lhes indicasse a intenção de ir a ela assistir. Observavam-no com ansiedade. Desde a cura de Betesda, ele não concorrera mais a reuniões nacionais, para evitar inúteis conflitos com os chefes de Jerusalém. Ou seja, o que a gente conversou ontem aqui de novo, para evitar conflitos inúteis, Jesus se abstinha de ficar indo a Jerusalém o tempo todo. Restringiu seus labores à Galiléia. Seu aparente desprezo das grandes assembleias religiosas e a inimizade para com eles, ele manifestava pelos sacerdotes e rabis. Seu aparente desprezo das grandes assembleias religiosas e a inimizade para com ele, a inimizade dos rabis para com Jesus, eram causa de perplexidade para os que o rodeavam. As pessoas que ficavam em volta de Jesus ficavam perplexos com relação a esse conflito
do grande mestre Jesus com os líderes religiosos que deveriam apontar para ele. Mesmo os próprios discípulos e parentes, os discípulos e parentes também ficavam perplexos com isso. Acentuara em seus ensinos a bênção da obediência à lei de Deus, e não obstante parecer ele próprio ser indiferente ao serviço divinamente estabelecido. De fato, essas cerimônias, os feriados, foram estabelecidos por Deus, e quando Cristo não ia lá, as pessoas ficavam, será que ele está desdenhando? Será que ele não aceita? E movia a incredulidade do povo por não compreender os motivos por completo. E muitas vezes aí você não entendemos muitas coisas, como Deus age, e ficamos pensando, será que Deus está de fato trabalhando em minha vida? Será que Deus está de fato conduzindo tudo? Deus falou, faça isso, e eu faço, e as dificuldades vêm. Será que Deus está de fato trabalhando? É uma coisa para que eu e você pensemos e reflitamos muitas e muitas vezes. Temos de ter a consciência de que Deus vai nos conduzir, de que Deus vai fazer a obra, mas nem tudo serão, às vezes são fáceis, né? Jesus não podia ficar indo a Jerusalém porque tinha essa inimizade dos líderes judeus com ele, porque não aceitavam que ele rompia com as tradições inúteis que eles gostariam de ficar passando ao povo. Seus irmãos pensavam ser um erro de sua parte alienar-se de si os grandes e doutos da nação. Achava que esses homens deviam ter razão e que era erro de Jesus colocar-se em oposição aos mesmos. Tinham, porém, testemunhado sua vida irrepreensível e, conquanto não se classificassem entre seus discípulos, haviam sido profundamente impressionados por suas obras. Nos tempos em que vivemos, ainda há pessoas assim. Testemunharam aquilo que Jesus pode fazer, testemunharam as obras de Jesus, porém ficam em dúvida, porque quando vêm as obras de Jesus e vêm as obras da igreja, elas entram em choque. Não é a mesma coisa, não são coisas que se casam, são coisas que se divergem. Muitas vezes, quando Jesus está olhando para o necessitado, em ajudar, em abrir mão de si, nós vemos líderes religiosos pensando em batismos, pensando em batizar pessoas, fechando igrejas porque elas não dão lucro, porque a igreja só é boa quando ela dá lucro, quando ela devolve dízimos altos, quando ela devolve oferta alta. E muitas vezes nós vemos esse conflito. Às vezes a igreja que está trabalhando mais, eu já vivi isso, a igreja que estava trabalhando mais era desprezada porque não era uma igreja que rendia bons lucros, bons frutos, né? Bons frutos para a igreja, para a associação. Então, a igreja era meio que deixada de lado, os pastores faziam o que queriam e por aí por diante. Devemos ter a consciência de que muitas pessoas estão e foram impactadas com as obras de Jesus, com a vida de Jesus, e devemos nós sermos luz a essas pessoas, a conduzir elas a andarem pelo caminho correto e não pelo caminho dos líderes religiosos, pessoas que estão muito voltadas para o eu, para os prazeres deste mundo, para a vaidade em si e não em ajudar ao próximo. Os irmãos de Jesus raciocinavam partindo do motivo egoísta, tantas vezes encontrado no coração dos ambiciosos, de ostentação. Este espírito era que predominava no mundo e ainda o é hoje. Pessoas que são ambiciosas e que pessoas querem e desejam ostentação, os prazeres aqui, o agora, as casas aqui, uma casa linda, maravilhosa, um carrão e por aí vai. As pessoas imersas nos prazeres deste mundo. Esse espírito era o que predominava no mundo. Escandalizavam-se porque, em vez de buscar um trono temporal, Cristo declarava ser o pão da vida. Jesus revelando a verdade, Jesus declarando ser o pão da vida, aquele que vai saciar a nossa fome, aquele que vai matar a nossa sede de justiça, aquele que vai cuidar de nós constantemente, aquele que veio morrer por nós, ser sacrifício vivo, para que possamos herdar a vida eterna, aquele que abriu mão de tudo, tanto no céu
quanto aqui, viveu uma vida abnegada, viveu uma vida de serviço, servindo ao próximo, era totalmente incompreendido, porque as pessoas estavam querendo olhar para o eu. Como eu vou se tornar o maior aqui, o tema de ontem, né? Como eu vou ser o melhor pregador, como eu vou ser o melhor cantor, como eu vou ser o melhor pastor, como a minha igreja, como o meu departamento, e vamos nos enraizando aqui nesse mundo com o espírito de sermos os maiores. E quando aparece alguém disposto a abrir mão de tudo, é visto como um louco. O mundo para Cristo não era um lugar de comunidade nem engrandecimento do próprio eu. Ele não estava à espreita da oportunidade de tomar seu poder e glória. E as pessoas aqui esperando Jesus tomar o reino com poder e glória. Pessoas olhando para Cristo, buscando uma coisa que não era aquilo que ele estava buscando fazer. Devemos tomar cuidado com isso, para que eu e você sejamos e façamos aquilo que Deus quer, e não o que o mundo quer, não o que o mundo deseja. O mundo não lhe oferecia esse prêmio, era simplesmente o lugar que o seu pai o enviara. Ele fora dado pela vida do mundo para executar o grande plano da redenção. Estava realizando sua obra em favor da raça caída, mas não devia ser presunçoso, nem se precipitar no perigo, nem apressar a crise. Eu e você temos a certeza de Deus ao nosso lado, e não é por isso que vamos nos arriscar, não é por isso que vamos nos colocar em confronto, em debates e coisas desse tipo. E eu já vi esse espírito, já vivi esse espírito, inclusive. Eu vou contar aqui, acho que dá tempo, vou tentar ser rápido. Conheci um rapaz que era homossexual, se converteu, e ele estava frequentando a Igreja Universal. E várias vezes a gente conversava pelo Facebook, a gente fazia a mesma faculdade em períodos diferentes. E a gente conversava, e aí ele contando da conversão dele, e aí começou a tentar jogar as doutrinas dele em cima de mim. E eu todo orgulhoso de mim, né? Porque remanescente, a igreja verdadeira, novo na fé, obviamente também. Tinha ali 1 ano, no máximo 2 dentro da igreja. Não estudava muito. Ia falando aquilo que eu sabia, mas sem base nenhuma. E ele falando e rebatendo e voltando com argumentos, que era uma pessoa que estudava muito. Teve uma perda muito grande familiar e se entregou a Jesus por conta disso. Então, ele tinha um conhecimento errado. Ele usava a escritura de forma errada e eu querendo ir para o debate, porque sabia que tinha a verdade, mas nem sabia manejar a palavra direito. Acabou que, obviamente, ele não me convenceu, porque eu sabia que ele estava errado, e eu não convenci, porque não tinha base nenhuma para isso. Mas muitas das coisas que a gente conversou, após ele começar a estudar mais profundamente, ele via algumas coisas, entendeu a criação com base na Bíblia, que não era uma coisa que ele acreditava, entendeu o conceito da morte eterna, que não era uma coisa que a igreja dele dizia. Enfim, depois ele se afastou por alguns problemas de ver líderes religiosos errados dentro da igreja, ver coisa errada dentro da igreja, se desanimou, se afastou e voltou a fazer as mesmas coisas erradas que fazia antes. Eu e você devemos ter cuidado para não nos acharmos, engrandecermos e buscarmos conflitos errados, buscarmos conflitos querendo ganhar na força. Jesus evitava isso. Devemos aprender essa lição com Jesus. Não devemos ser presunçosos, como Satanás queria que Jesus fosse. Atira-se daqui, que teu Deus te dará ordem aos anjos para te salvar. Mas não quando nós nos colocamos em conflitos. Eu fui presunçoso naquela época, errado, e ele conseguiu até no argumento se sair melhor do que eu, por conta da minha presunção. Eu e você não devemos ser presunçosos. Eu e você devemos buscar fazer como Cristo fez. E tomar cuidado com os líderes religiosos que mais afastam do que atraem pessoas a Deus. Muito cuidado com isso.
Entretanto, Jesus chegara tranquilamente a Jerusalém. Escolhera para viajar um caminho não frequentado, a fim de evitar os viajantes que de todas as partes se dirigiam à cidade. Houvesse ele se reunido a qualquer das caravanas que iam à festa, e teria atraído sobre si a atenção ao entrar na cidade, e uma demonstração popular em seu favor teria levantado contra ele as autoridades. Foi por isso que preferiu fazer sozinho a viagem. Devemos não procurar ter um destaque dentro de onde estejamos, não buscar o destaque no sentido de atrair as atenções para mim. Se Jesus tivesse ido com alguma caravana, todos estariam olhando para ele. Ele já era o assunto mais falado em Jerusalém. Se ele fosse com a caravana, ia chegar com todo mundo ali, o adorando, e estaria trazendo ainda mais inimizade dos líderes religiosos contra ele. Devemos buscar ter cautela ao trazer esse tipo de inimizade, ao buscar esse tipo de confronto. Jesus, muito sabiamente, foi sozinho para lá. Eu e você devemos ter cuidado com o caminho que andamos, as pessoas que andamos, para que não atraímos atenção desnecessária para o nosso trabalho. Devemos fazer as coisas diligentemente, pensando com cuidado, com cautela, tudo para a honra e glória de Deus. Havia-lhes dado todas as provas possíveis de que viera de Deus, e fizeram todos os esforços possíveis para os levar ao arrependimento. Não queria ser rejeitado e assassinado por sua própria nação, caso pudesse salvar da culpa de tal ato. E Jesus aqui, novamente, pensando no povo, pensando na nação judaica aqui. Ele sabia que tinha que ser morto para a redenção dos pecados, e ele não queria que essa culpa caísse sobre a nação dele, a nação que ele nasceu. O povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão, não queria que isso acontecesse. E por isso ele evitava, dava provas, fez tantos sinais, fez tantos milagres, mas ainda assim o orgulho, a vaidade dos próprios líderes religiosos que motivavam toda uma nação fizeram o que fizeram. Mas Jesus tentou evitar ao máximo que pôde. Ninguém era considerado apto para ser mestre religioso, a menos que houvesse estudado nas escolas dos rabinos, e tanto Jesus como João Batista foram representados como ignorantes, porque não receberam esse preparo. Os que os ouviam se espantavam do conhecimento que tinham das Escrituras, não estando aprendido nas escolas dos rabis. Dos homens é verdade que não o tinham, mas o Deus do céu era o seu mestre, e dele recebera a mais elevada espécie de sabedoria. E aqui, para muitos irmãos que pensam que não podem estar pregando a mensagem, não podem dar o estudo bíblico, não podem levar a mensagem porque não são pastores, porque não dedicaram sua vida a fazer a obra, porque não estudam tanto assim. Se não estudam tanto assim, deveriam estudar. Esse é um ponto importante. Devemos dar 100% do nosso esforço. Mas muitos de nós, porque não são pastores, porque não são líderes dentro da igreja, acham que não tem que fazer a obra, não tem que levar a mensagem, porque se acham incapazes disso, porque nunca pregou, porque nunca fez. Eu e você devemos buscar a sabedoria de Deus, devemos buscar de Deus, orar a Deus para que Ele faça a obra em nós, para que Ele nos ensine. Então, seremos ensinados. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. E é Deus quem vai nos conduzir. Não é eu e você que nos tornaremos aptos. Não é estudar ou fazer uma faculdade de teologia que vai tornar você apto a pregar e a levar a mensagem. É Deus quem vai fazer essa obra em nós. Quando nós buscarmos verdadeiramente isso, não é sentado no sofá assistindo Netflix que Deus vai vir aqui e vai te ensinar a pregar e a levar a mensagem. Devemos buscar. Quando Jesus falava no pátio do templo, o povo achava-se como fascinado. Os próprios, que mais violentos eram contra ele, sentiram-se impotentes para lhe fazer qualquer mal. No momento, todos os interesses eram esquecidos. Quando de fato nós estamos ouvindo a voz de Deus através da palavra, todos
os outros interesses são esquecidos a nós. Nós esquecemos deste mundo, esquecemos dos prazeres deste mundo, esquecemos dos nossos problemas e nos focamos em ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus fala através da palavra, tudo que não importa é esquecido e focamos no aprendizado. E não importa que o mais violento, o mais contrário que seja, se eu e você permitimos que o Espírito Santo fale através de nós, que Jesus vive em nós, quando há pessoas que de fato têm ódio por Cristo, qualquer que seja o motivo, elas ficam quietas, porque a palavra de Deus me usando para comunicar. E aqui um ponto importante também, para nós vermos como Jesus se entregou por nós. Se ele tivesse, nós lemos na palavra que ele foi como ovelha para o matadouro, ou seja, mudo, quieto, não argumentou, porque se ele abrisse a boca, se Jesus falasse, todos ficariam quietos, mudos, prestando atenção, em reverência às palavras do Mestre. Eu e você devemos aprender essa lição com Cristo, deixar com que Ele fale às pessoas através de nós, ouvir Ele falando a nós através da palavra, para que os nossos interesses sejam de fato esquecidos. A gente já está avançando um tempo, eu vou ler essa parte aqui, vou ler mais 2 parágrafos, esse aqui é um pouquinho maior, e o último para a gente encerrar. À noite o templo e o pátio brilhavam pelas luzes artificiais, a música, o agitar dos ramos das palmeiras, os alegres hosanas, o grande ajuntamento do povo sobre o qual se aspergia a luz irradiada das lanternas suspensas, os parâmetros dos sacerdotes e a majestade das cerimônias combinavam-se para tornar a cena profundamente expressiva aos espectadores. As pessoas ficavam impressionadas com tanta coisa que acontecia ali, como era organizado, como era planejado, as músicas, as luzes, enfim, tudo. Era algo que impressionava as pessoas. O estado do povo tornou-se pelo apelo adverso eficaz. Estiveram eles empenhados em contínua cena de pompa e festividade, os olhos ofuscados com luzes e cores, e os ouvidos deleitados com a mais preciosa música. Nada, porém, houvera em toda essa série de cerimônias para satisfazer as necessidades do espírito. Nada para saciar a sede da alma por aquilo que é imperecível. Muitas vezes estamos preocupados, e a igreja é muito preocupada com isso, em fazer programações maravilhosas e um louvor maravilhoso, e trazer pessoas de fora, e isso, e enfeitar, e decoração, e a mensagem vazia. Devemos tomar cuidado com o brilho das coisas, o brilho das programações, e termos mensagens vazias. Mensagens de fato devem satisfazer o espírito, saciar a sede da alma com aquilo que é imperecível. Muitas vezes eu e você vamos à igreja e está tudo lindo e maravilhoso, nós olhamos e falamos, nossa, que coisa linda, mas saímos da igreja vazios porque não foi falada a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com as decorações, com as programações, em fazer tudo certinho, cronometrado, e a mensagem em si, o pão do céu, a palavra de Deus, é deixada de lado e não há refrigério à alma do sofredor. Aquele povo sabia fazer muito bem isso. Nas nossas igrejas grandes, sabemos fazer muito bem isso. Mas muitas vezes a palavra, aquilo que é mais importante, é ignorado, é deixado de lado e pessoas saem de lá sem transformação e sem nenhum conhecimento espiritual, sem nada. Pessoas saem da igreja sem nada, apenas encantadas com a programação e as decorações. Para a gente encerrar o último texto, o brado de Jesus, alma sedenta, ecoa ainda e apela para nós, com um poder ainda maior do que os que ouviram no templo, naquele último dia de festa. A fonte está aberta para todos. Aos cansados e exaustos oferecem-se refrigerantes goles da vida eterna. O apelo de Jesus para aquele povo no último dia de festas, para irem até Ele, para de fato refrigerar sua alma, para de fato ter comunhão com Deus, para de fato se alimentar daquilo que é imperecível, daquilo que vem do céu. Aquele apelo vem até nós hoje. Não foquemos tanto em decorações, programações, não foquemos em buscar
debates, conflitos, não busquemos as coisas desse mundo, não busquemos o ego, a vaidade, busquemos a Cristo, porque é Ele quem vai nos alimentar, é Ele que vai nos aproximar de Deus, é Ele quem vai nos dar a vida eterna. A vitória já está dada, basta eu e você nos colocarmos ao lado do vencedor. Vamos encerrar por aqui, já 25 minutos. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira comentar, deixa nos comentários para responder, para estudarmos e crescermos juntos. Os pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, por favor, nos ajude a sermos como Cristo, evitarmos conflito, buscarmos, Senhor, a Tua Palavra, que a Tua Palavra fale a nós, que cale de fato os nossos pensamentos, as nossas preocupações com esse mundo, que possamos, Senhor, nos aproximar de Ti cada vez mais, que o Senhor, por favor, nos use para levarmos a mensagem a esses que estão cansados, aflitos, e que possamos, Senhor, buscar em Ti o alívio à nossa alma, Senhor. Por favor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.